Bom dia, pessoal, bom dia. Estamos em mais um podcast aqui, A Prosa é Essa. E hoje tendo a grande alegria de receber meu grande amigo, Fábio Lima. Fabinho, seja muito bem-vindo, viu? Fábio, que é um amigo, eu posso dizer, de infância, das antigas mesmo, né? É um cara que tem uma história fantástica. Também tem um projeto do podcast Cacimba, né? Vou até usar aquela frase. Quem é que dizia? Era de coração para coração, Fábio? Quem é que dizia? Eu escutei essa frase, é tipo um bordão, né? Que chama? De coração para coração. Vamos dizer aqui que é quase de podcast para podcast, né? Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui, A Prosa é Essa. Como a gente já vinha conversando ali antes, não tem jeito. Todo amigo que vem fazer um podcast aqui com a gente faz um ou dois antes. As conversas vai. Eu já falo pelos cotovelos. O Fábio também gosta muito de falar da comunicação. Um cara que tem muito mais experiência aí com a comunicação do que eu, né? E já vinha dias que eu vinha tentando aí fazer essa agenda com meu amigo Fábio. A gente fica naquela correria. E eu sempre faço. Todos que passam aqui pela entrevista, Fábio, a gente já sabe. A gente fica tipo que se pegando de surpresa, sabe? E aí, como é que tá a tua sexta-feira? Vamos ou não vamos? Porque a nossa ideia do nosso podcast é justamente essa, Fábio. A gente trazer pessoas como você, certo? Que, graças a Deus, que ainda bem que você é um nativo, né? Um cara que nasceu e cresceu aqui, teve essa grande honra que eu digo, né? Como eu costumo falar sobre mim, mas nunca desistiu da sua terra, nunca desistiu de correr atrás dos seus sonhos, né? É um cara que a gente vê que sempre está ativo, se aventurou na política, se aventura, porque a gente nunca para de fazer política, a verdade tem que ser dita, né? Tem suas atividades, tem sua família, um cara realmente de uma história fantástica e não podia ficar de fora desse nosso projeto. A nossa ideia é justamente trazer a valorização da nossa gente, da nossa terra. E outra, viu, Natan? Se ligue, que no podcast antes desse aqui, já vou logo fazer um fuxico aqui. Ele tá fazendo já, olha, o turismo, viu, antes das agências. Que eu já descobri aqui, daqui a pouco a gente toca nesse assunto. Fábio, meu irmão, fica à vontade. Como o próprio nome do projeto já diz, a prosa essa é uma grande prosa. E eu tenho certeza, né, que diante da sua atuação que teve na gestão aí, né, quando Nelinho era prefeito, você trabalhou muito ativamente lá, né, na questão administrativa da prefeitura, na questão também da sua do seu nome à disposição aí para, né, é, ser eleito como vereador, né? Disputou aí uma campanha e também seu Geraldo, sua mãe, a cidade, irmão do nosso grande amigo Ronaldo, né? Artista plástico, mandar um abraço aí para toda a família. Muita gente já ouviu falar em Fábio, Fabinho, Fábio Lima, mas eu acredito que poucos conhecem a história, né? Mais de perto é do nosso amigo Fábio. Fábio, fica à vontade, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Netinho. Bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento ao vivo, pelo Instagram, pelo YouTube. Os que vão acompanhar depois essa prosa nossa. Netinho, eu fiquei muito feliz pelo seu convite de participar desse seu podcast. É algo que é muito importante para um município, uma coisa que você vem fazendo também da valorização da terra. E eu fiquei muito feliz porque eu conheço você de menino, como diz a história, porque nós somos da mesma época. Época. Eu tenho 41 anos, Fábio. Tu tem Vou fazer 39. 39. Então a gente é da mesma Da mesma época. época. Eu me recordo quando você morava ali próximo aos meus pais. Eu me recordo dessa época. E eu fiquei feliz. Quando você mandou a mensagem para mim, Fábio, será que você pode participar? Fiquei honrado em poder vir participar aqui, a gente poder conversar, dialogar, justamente para a gente levar o conhecimento das pessoas, quem somos nós de fato, a pessoa que é Fábio Lima. E fica à vontade, pode fazer a pergunta que quiser, estou à disposição. Aqui não tem assunto proibido que a gente possa É conversar. verdade, é verdade. Estou à disposição, à vontade aqui para É, você. é verdade. Porque a ideia, Fábio, muita gente vem, que nem nosso grande amigo Nildo ali estava com a gente agora há pouco, né? Ei, Nildo, vamos marcar seu podcast quando? Não, mano, não sei falar, não sei o quê. Mas aqui, todos que vieram aqui, realmente o convite. E a gente fica muito mais ainda gratificado, assim, se sente muito mais honrado em receber todos os nossos amigos aí. 87, J, amigos, hoje? Episódio 87, ou seja, já teve 87 histórias aqui fantásticas, né? Que veio contribuir. Porque muitas das vezes, Fábio, o que acontece? O cara para para assistir e endeusar, nada contra jogadores de futebol, né? Políticos, né? É, Existe os filmes Rambo na nossa época, Rambo, né?
Quem é que não queria ser o Rambo? Era Hein? fantástico, né? Era fantástico, meu amigo. Então, ou seja, isso é muito da gente. A gente muitas vezes sempre quer eleger alguém, sempre quer eleger um ídolo, alguma coisa. E muitas vezes você tem ali o pai, a mãe, um irmão, né? Um cara, seu vizinho, um primo, um amigo, que vem fazendo um trabalho, vem construindo sua história, né? Dentro de grandes dificuldades que só quem realmente mora numa cidade pequena, principalmente no Nordeste, a gente sabe a dificuldade que é empreender, estudar, não é verdade? Se formar, né? Hoje, graças a Deus, nos últimos anos a gente teve muito incentivo, né, por parte do governo, muita estrutura que facilitou muito a, a, a formação de grandes profissionais. Mas a gente sabe a dificuldade que teve, porque a gente pegou, Fábio, uma época muito boa. A gente pegou a época antiga, que vinha o Walkman, Ah, que botava a fita. você teve o Walkman também, eu tive. Né? O meu era amarelo. Amarelo. Aí a gente pegou depois o iPodzinho, o MP3zinho, né? O MP3. Né, que vinha, botava a músicazinha ali. E logo na sequência, o celular. Televisão, iPad, iPod, Walkman, cronômetro, tudo. Por último, agora que a gente usa como telefone. Né? Que tem gente que não quer mais nem usar para ligação. Eu mesmo estou atendendo melhor meus clientes. Se eles mandar um áudio, eu mandar mensagem. Porque se eles ligarem, até hora que eu não consigo atender. Verdade. Enfim. A gente passou, nós, né, dos quarentão, vou dizer assim, né, que o Fábio já está com o pé dentro. A gente, quem está aí nos assistindo, vai entender do que eu estou falando. A gente pegou essa migração muito rápida da época mais antiga com a tecnologia. E a ideia desse podcast foi justamente, Fábio, a gente trazer experiências como essa, porque hoje eu sou pai, você é pai. A gente vem numa geração de muita informação, né? De muito desafio, que eu digo a você, de fato, eu digo a você com bastante autoridade nisso. Hoje está muito fácil de se fazer dinheiro. Eu não digo ganhar dinheiro, não, eu digo se fazer dinheiro. Porque hoje a gente tem muita oportunidade. Só que muitas vezes o excesso de facilitações atrapalha, né? A sua, digamos, o seu raciocínio lógico, a sua iniciativa, né? O seu entusiasmo, até para você chegar a construir uma disciplina. Entendeu, Fábio? E a ideia desse nosso podcast é ter uma conversa bem aberta, uma prosa bem à vontade, né? Eu sei que você gosta muito da política, daqui a pouco eu vou lhe espetar nisso aí, porque eu gosto de escutar quem está mais ativo, que a gente não para de fazer política. Né? A política começa na casa da gente. É constante. É constante, não é verdade? Mas a boa política, né? Existe, tá, claro, interesses, conflitos. E não sou contra, digo direto, Fábio. Aqui a gente já teve outros amigos que pleitearam, né, cargos públicos, outros eleitos, né? E sempre falei, nunca fui contra, não sou a questão da dinâmica, da estratégia da eleição, de tudo, porque é um jogo, não é verdade? Mas eu acredito que quando você, Fábio, seja qual for o cargo, não só eletivo, posso usar essa expressão, não sei se eu estou correto, né? Quando você vai ser votado, né? Ou quando você realmente vai trabalhar como um funcionário público, ou até como empreender, que é meu caso, né? No privado, você vai lidar com gente, você tem um sentimento de coletividade. Eu entendo dessa forma, sabe? Então, diante de qualquer coisa, dos seus erros e acertos, você entrou por um sentimento de coletividade. E isso, da minha parte, eu sou muito, digamos, plausível. Não sei se a palavra também está correta, né? Eu aplaudo muito essa coragem, entendeu? De quem bota a cara para bater. Porque tu sabe, quando a gente se expõe, você tá exposto a tudo, né, Fábio? Você se colocar para ser criticado e ter elogio, muitas das vezes você tem mais crítica do que elogio. Eu vou falar também um pouquinho do meu podcast, porque eu também me inspirei em você. Obrigado, meu irmão. Eu me inspirei também em você, porque eu sempre gostei da comunicação, eu sempre gostei da informação e da boa informação. Talvez os ouvintes não lembrem, não recordem, mas eu passei em torno de 4 a 5 anos fazendo um programa religioso na Rádio Novo Horizonte, né? Eu fazia o programa, que era o programa da Igreja Católica, da qual também sou católico, e era o programa às 6 às 7, depois teve uma mudança de horário, ficou das 7 a 8, mas passei em torno de 4 a 5 anos fazendo programa de rádio no sentido religioso, voltado para a questão religiosa, do aspecto católico, né? E foi uma coisa que eu gostei muito
Gostei muito na época, tinha participação ao vivo também dos ouvintes e me encantei por a área da comunicação. Até pensei lá na frente fazer radialismo, jornalismo, mas aí a vida vai levando a gente nem sempre para onde a gente quer, mas a vida às vezes nos coloca em direções que a gente não pensava. E foi assim, eu comecei a trabalhar muito cedo também, né? E quando a gente começa a trabalhar muito cedo, a gente é da época que logo desde cedo os pais da gente incentivaram a gente a trabalhar. Olha, trabalha para tu ser um homem decente, porque no trabalho tu vai conseguir tudo. Então a gente foi nessa cultura, a gente vem nessa cultura. Fábio, tu chegou a pegar também frete lá na feira? O frete já foi depois, cara. Já foi depois. Olha, eu comecei, na verdade, aos 8 anos de idade, vendendo din-din no antigo Poeirão, que a gente conhecia, que é o estádio Mário Bandeira, que hoje ainda tem uma gramazinha, tá murado, cercadinho, tá mais organizado. Mas na época era o popular antigo Poeirão. Tudo aberto praticamente? Tudo aberto. Que a gente tem que expulsar os burros pra começar a jogar. Pra começar a jogar, era desse jeito. Eu pequenininho, quase não podia nem com a caixa de din-din, que era da minha vizinha, que vendia. Você quer vender? Eu quero vender din-din. Já naquela época, eu quero ganhar meu dinheirinho. Já tinha esse sentimento, né? E aos 8 anos de idade comecei a ir pra lá. Todo domingo ia, quando tinha jogo, vender din-din, ganhava o dinheirinho, ficava felicidade, porque eu ganhava 25, 50 centavos naquela época, era bastante dinheiro, comprava já alguma coisinha que a gente queria, que eu não sei se você também recorda, que o xodó da gente era o chamado Kinder Ovo. Kinder Ovo? Nossa, Maria, aquilo era o sonho da criança naquele momento. E depois disso, quando fiquei maiorzinho, por volta de 10, 11 anos, mais forte, pra feira, pegar frete na feira. E fiquei ali também, já ganhava mais um pouquinho, já chegava a ganhar R$2. Então, era um sucesso. Era dinheiro demais. Era muita coisa, né? Então, nós somos dessa época... Que a coxinha era 25 centavos, se eu não me engano. E a gente... Aquela barraquinha de Dona Zefinha de frente à igreja. Nossa, vendia... Era muito gostoso. E assim, a gente foi da época de valorização, né? Hoje, tudo que nós construímos, você, eu e outros, a gente consegue valorizar mais porque a gente sabe o quanto é difícil, né? E depois passei a estar na feira, mas de forma ajudando a vender produtos na feira. Uma parte com meu tio, que já faleceu, irmão do meu pai, na feira de Solânia. Depois com seu Manezinho, que a gente conhece popularmente, seu Manezinho tratorista, com a esposa dele, que tinha banquinha, vendia plástico na feira e tal. A sua mãe também vendia, sua avó, né? Então, ali, próximo ali, também fui para lá também. Já tinha esse sentido de estar ali se mexendo, querendo ganhar o sustento, porque meu pai e minha mãe sempre me incentivaram muito. Meu filho, vá trabalhar, trabalhe, porque trabalhe deixa um homem digno e você consegue tudo trabalhando. Nada na sua vida vai vir fácil. E eu absorvi isso muito para minha vida. E que realmente tudo que eu conquistei até hoje também não foi nada fácil. Foi através do suor, do trabalho. E aí depois fui para a área da infância e da juventude. Entre 2009 e 2016, eu fui conselheiro tutelar por 7 anos. Né? A gente pegou um período de transição na lei, porque antes o mandato do conselheiro tutelar era 3 anos, aí passou para ser 4, aí eu, junto com a Justiça, o Ministério Público, o juiz da Vara da Infância e Juventude, a gente estava naquela transição e um período meio conturbado nessa questão de transição, e eu cheguei a levar o conhecimento que era mais viável que a gente prolongasse os mandatos de quem já estava até uma eleição unificada que aconteceu em 2015, que porventura depois foi anulada por irregularidades na época. Mas aí fiquei lá 7 anos no conselho, trabalhando na área da infância e da juventude, algo também que... Fábio, uma curiosidade, pegando um gancho aqui dentro do outro. Agora tu falou, eu sou curioso. E como você é um cara bastante informado, essa questão do tempo de gestão do conselheiro, isso é uma lei municipal que se estende, cada cidade tem seu período, época de votação e mandato, ou é
nacional? Como é que funciona isso? Não, a lei é uma lei federal. A lei é uma lei A federal. lei federal é uma lei federal, eu não me recordo o número agora, mas é uma lei federal e os municípios seguem a lei federal, Entendi né? agora. Mas aí, para seguir a lei federal, o município também cria uma lei municipal baseada nesses artigos da lei federal para que haja o Conselho Municipal Certo. da Infância e da Juventude e, posteriormente isso, o Conselho Tutelar, que é um órgão autônomo. Né? O Conselho Tutelar é um órgão, ele está no município, o município está a bancar ele, mas ele é um órgão autônomo. Entendi. E é uma lei federal que estabelece isso. E o aspecto de trabalhar é o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Os direitos que a criança e o adolescente têm que ter e que a gente tem que fazer por onde que as políticas públicas cheguem à infância e juventude também e que seja respeitado através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas também foi um período muito difícil na época, porque a gente não tinha incentivo do município na época, não tinha. Hoje está muito melhor, né? Tem muito mais estrutura, Tem muito mais estrutura. Eu cheguei a ir ao Ministério Público várias vezes para questionar a estrutura do Conselho Tutelar. Quando eu deixei o Conselho Tutelar, na época, o que tinha lá foi eu que consegui. Só para você ter ideia, eu fui parar na Secretaria de Direitos Humanos do Estado da Paraíba para conseguir um computador, porque o município na época não queria bancar. Não queria fornecer, porque na cabeça deles achava que a gente, por ser um órgão independente, era aquele órgão que estaria só pisando no calcanhar, que na verdade não é. O Conselho, ele é um órgão de política pública da vara da infância e da juventude para garantir os direitos. É claro que ele vai cobrar o que tem que ser cobrado, mas ele é parceiro do município. Né? E a gente percebe isso tanto, né, Netinho, hoje. Quanto o Conselho Tutelar hoje é parceiro do município, e o município parceiro dele, algo que na minha época não era. Né? Até quem veio aqui recentemente também, que foi entrevistado por você, que foi conselheiro também, foi o professor Didi. Foi no mesmo período que eu também. A gente foi um grande amigo a quem eu quero mandar um abraço também, e aos demais, ao amigo também, e o Dejane também foi comigo também, né? Não sei se ele já veio aqui, né? Ainda não. Ele tá trazer aqui também. Sabe, eu vou... Tem uma história bacana também. Então, assim, foi um período também muito difícil, mas eu consegui desenvolver uma política na área da infância e juventude muito boa. Muito boa. Fiquei conhecido no município através também do Conselho Tutelar, né? Porque, na verdade, o meu leque também de amizade começou na Igreja Católica, né? Eu devo uma parte da minha popularidade, assim eu posso falar, à Igreja Católica. Eu fui coroinha, não sei se você chegou também a ser. Fui coroinha, né? E sempre fui aquele muito participante da Igreja Católica, das procissões, da festa do padroeiro, nosso padroeiro Santo Antônio, que tá bem próximozinho agora. Que na época a Via Sacra pra gente era uma farra grande, né? A Via Sacra é fantástica pra gente. Pra gente ir, se encontrar com pessoas, estar ali, bacana. Rezar, né? Então, assim, eu peguei um período também de padres que vieram para cá acima de dentro, que gostava dessa dinâmica de estar junto ao povo, de estar mais ao povo, e eu me dei muito bem na comunicação. E mexer, motivar, né? Motivar e me senti muito motivado, né, nessa época, pelos padres que passaram na época, e foi aí também que me levou a ser candidato ao Conselho Tutelar, que através de ser conhecido na igreja, quando eu me candidatei, é o menino da igreja. Então, também me levou a esse caminho também, né? E aí quero mandar também um abraço aqui aos amigos que hoje fazem parte do Conselho Tutelar, a todos, né? Não quero nem citar nome para não correr o risco de esquecer, mas a todos, né? A todos, e eu sei o quanto é difícil trabalhar nessa área, mas é isso, aí muitas coisas foi acontecendo. E pegando o gancho, Fábio, aqui, nessa área, porque assim,
Hoje tá certo, existe o estatuto, tudo certinho, direitinho, bacaninha, porque realmente tudo na vida tem que ter a fiscalização. Tem. Vou usar um exemplo. Recentemente eu recebi um amigo meu engenheiro aqui, porque a gente tá fazendo um levantamento e precisa de uma licença ambiental. E quando ele chegou aqui, ele ficou fascinado pelo meu compromisso em cuidar as fossas, a questão da drenagem das águas cinzas, água escura, aquele cuidado, independente que o engenheiro mandou ou vieram fiscalizar, sempre tive aquele cuidado, porque é uma coisa minha. Eu sempre gostei muito de natureza, de animais e tal, né? Bato muito nessa tecla. Eu não crio gato. É uma coisa minha, eu achei ele muito folgado, entendeu como é que é? Eu não quero Já conversa com criei, gato. hoje eu não crio não também, quero. mas já criei. Mas, se chegar perto de mim, eu acaricio, gosto, acho bonito, entendeu? Mas uma coisa é você não criar, uma coisa é você não gostar ou querer judiar, não é verdade? É verdade. E essa questão ambiental, né? Eu sempre fui muito fã, muito cuidadoso. Sou muito fã da nossa flora, principalmente a do Curimataú. A gente tava falando agora há pouco a nossa beleza, né? O quanto ela é linda no inverno, também na seca, não é verdade, Fábio? E a questão do conselheiro, ela é muito complicada. Você falando aí, e minha mente era que ela é um pouco rápida. Você trabalhando lá na feira, como a gente trabalhou, praticamente, a gente teve a mesma dinâmica de infância, né? Com 7, 8, 9 anos já trabalhando, ajudando ali, pegando uma carrocinha. Eu me lembro que eu não tinha muita altura, que eu levava a carroça aqui nos braços, porque eu não conseguia pegar no normal, né? Verdade. Tinha umas clientes minhas, Fábio, que elas não botavam muita sacola, que elas ficavam, acho, com pena. Vou botar muito na E levava algumas. Levava tinha algumas. Isso também. Também, pronto. Ou seja, elas chamavam a gente ali para realmente incentivar. E hoje a gente peca e ao mesmo tempo, a gente tem até cuidado de falar, para não ser mal interpretado, né? Exploração infantil, isso, aquilo. Não, calma, pessoal. Eu entendo, eu creio, pelo menos meus amigos, a nossa geração, eu vi muitas crianças que tiveram tarefas na infância, né? Eles tiveram mais facilidade de se inserir numa sociedade como um cidadão mais produtivo. Eu vejo dessa forma. Não, né? Claro. E assim, né, é importante você tocar nesse ponto, porque alguém pode dizer, mas tá incentivando o trabalho infantil. Não, entenda, veja só. Que havia, no meu tempo, a gente, no conselho, há sempre muito isso. Não, vamos entender o que é trabalho infantil e o que é uma criança estar proativa e ter tarefas, e ter tarefas, exatamente. O trabalho infantil é aquilo que um pai, uma mãe, ou a sociedade explora a criança no serviço que ele quer que aquela criança esteja ali a fazer, sem dar direito à alimentação correta, ao descanso devido, que a criança respeitar o limite que respeitar o limite que a criança nem deveria estar ali, e faz com que a criança trabalhe excessivamente, onde ela fica perdendo a infância. Aí isso é exploração infantil do trabalho. E muitos até privaram, né, de uma escola. De uma escola, exatamente. E a questão é você dar tarefa. Uma criança que estuda, que tem alimentação correta, que brinca, que os pais levam para passear, tem uma rotina saudável, mas essa criança ela é incentivada, ela quer ajudar na tarefa de casa, ou o pai tem um comércio e a criança está ajudando, está ali, isso não é exploração do trabalho infantil. E hoje tem muita confusão em relação a isso. Muito bom, Fábio, você ter muita confusão em relação a isso. E na época que eu era conselheiro, vinha, olha, vamos entender para que a gente não julgue as pessoas onde não precisa ser julgado. Essa diferença é saber diferenciar. Porque na nossa época, pronto, eu comecei a vender din-din a 8 anos de idade. Hoje você pode dizer, não, mas você já trabalhava, era trabalho infantil. Não era, porque meu pai me dava alimento, eu brincava, eu ia para a escola, eu tinha uma vida normal. Mas eu queria já... Tinha as atividades da igreja, ia para a igreja. Ia para a igreja. Eu já queria, a partir dali, ganhar meu dinheirinho. Então, a gente entender isso, e tá a questão cultural. Veja só que nós estamos numa região do Nordeste brasileiro,
numa cidade de interior, e é uma questão cultural da época nossa, os filhos sempre estão a ajudar os pais. Claro que naquela época também havia exploração por parte dos pais, das famílias, em relação a crianças e a jovens. Isso é fato. Isso existia, até pela questão cultural. Mas nos dias nossos, já não era. Já não era, porque a gente já tinha direito a tudo. A tudo. A tudo. Aqueles excessos mais no passado, os pais já tinham mais tanto uma estrutura, porque também muita coisa também não pode apedrejar, né, Fábio? Exato, Não é exato. verdade? Aí havia, e ainda há isso, uma confusão muito isso, aí às vezes, pronto, a gente falando nesse assunto aqui, alguém pode estar lá na rede social e como, então vocês estão incentivando o trabalho infantil. Não, a gente não está incentivando coisa nenhuma. Até um ato da parte de quem seja pensar dessa forma. Não, é porque a gente tem que saber interpretar as coisas como elas são. Como elas são. Porque nós estamos vivenciando num mundo hoje também, Netinho, muito radicalizado. Com certeza. Ou, não pode tal coisa. É aquela coisa radical. Não, gente, calma. A gente tem que analisar, de fato, o que é exploração infantil, o que é uma criança ajudar o pai e a mãe, seja em casa, ou seja, no comércio, né? Porque imagina quando um pai tem um comércio e desde cedo o filho está ali do lado ajudando o pai e a mãe, vendo aquele ambiente de trabalho, de profissional, de levar o pão de cada dia para dentro de casa. É claro que aquilo vai refletir naturalmente no filho, porque ele vai, desde pequeno, ele já vai estar enxergando que para ter as coisas tem que trabalhar, não é fácil, as coisas não vêm fácil para a gente. Então, eu fui também por este meio, para a gente não se estender tanto nesse assunto, mas aí eu também fui por este meio, que foi que foi um caminho árduo. A política da infância e da juventude é árdua. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu vejo muitas críticas em relação aos conselheiros tutelares, mas como eu fui, eu já sei como é difícil você estar na política da infância e da juventude. É muito difícil. Não é fácil. E só concluindo essa sua linha de raciocínio, Fábio, como você é um cara que tem bastante autoridade em falar nesse assunto, porque você, além de ser um cara filho, é um cara cristão, é um cara que atuou como conselheiro tutelar, né? E hoje também é um chefe de família. Então Sim. Você tem bastante autoridade para falar nisso. E eu bato muito também nessa tecla, sabe? O que acontece? É bom a gente frisar, falar de uma forma bem leve, porque muitas das vezes o cara, o pai ou a mãe ali, por uma cultura, uma questão de posicionamento, uma questão até porque muitas vezes não teve aquele incentivo maior de paternidade, né, maternidade, aí você não consegue muitas vezes criar afeto com limitações com seus filhos, porque muitas vezes a gente tá fadado a tanta coisa, hoje a gente quer compensar em tudo, aí muitas vezes compensa com exagero, vai botando o cara a perder. Aí quando vem os problemas, não tem como um conselheiro tutelar resolver o problema do seu filho, que é uma coisa que você tem que ver alimentando desde a base. Exatamente. Não é assim, Fábio? Acontecia muito isso. Mas enfim, ótimo, Fábio. Ótimo você ter explanado isso aí. Vai dar um corte bacana, viu, meu produtor J-Mix? Vai dar um corte bacana, porque realmente, Fábio, a gente precisa dessas falas mais abertas, né? Porque nossos maiores, eu acho um dos nossos maior patrimônio, depois do nosso corpo, eu digo isso em questão aqui em terra, na terra, é a nossa herança, que Deus nos deu a oportunidade de ter filhos. Verdade. Né? Então, eu acho que a herança maior que um ser humano pode deixar aqui na Terra são bons filhos, bons cidadãos, né? Bons pais, bons maridos, né? Não é verdade? Boas mulheres, boas mães, né? Esposas, enfim. Eu entendo dessa forma como cristão e como pai hoje que eu sou. Entendeu? Eu pego muito pesado nessa parte. Eu sou muito brincalhão, mas lá em casa, quem já sabe, eu pego um pouquinho pesado em termos de não esquecer a hierarquia que uma casa tem. Pai, mãe, filhos. Você falando isso, às vezes a minha esposa, ela tá ouvindo, Dona Patrícia, um forte abraço, viu? Ela às vezes diz isso a mim. Você é muito duro com o nosso filho. Mas aí eu digo a ela, olha,
eu sou duro porque eu sou o pai. Você é a mãe sempre é mais carinhosa. E eu sou aquele que tem que ter a postura mais firme, porque o mundo vai exigir dele que ele tenha firmeza. Então, o pai ser Netinho, mais firme com o filho, pode ter certeza, você está ajudando. É claro que a gente tem que ter limites. Claro. Mas pode ter certeza que você está ajudando no crescimento psicológico e humano do seu filho. Isso aí não tenha dúvida. É fato. Fábio, agora eu já tô com a mão coçando aqui, eu vou perguntar. Jota, eu vou atrapalhar a pauta, não tem condições não. Você já resumiu muito aí, tanto esse seu sentimento de até ir para uma disputa. Foi uma eleição, foi, né? Queira ou que não queira, um pleito, né? Para ser conselheiro tutelar. Tem um sentimento de servidão, concordo. Mas o que foi que lhe estendeu a política? A botar seu nome à disposição. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Ele brilhou os olhos aqui, porque ele gosta da política. Ele gosta. Eu gosto da política, né? Eu gosto muito da política. E assim, uma das coisas que me fez ir na política foi justamente a fala crítica ao setor da política. Ah, só é político quem tem muito dinheiro. Só é político quem é de família tradicional. Só é político quem pode. Então isto começou a me incomodar. Não, como assim? Como assim? Não. Eu posso ser candidato. Se eu vou ter êxito ou não, não sei. Mas eu posso. Eu posso ir para a política. Eu posso entrar nesse meio da política. Então isso, ouvindo tanto essa escrita, eu disse, não, olha, por gostar da política também, eu disse, não, eu vou me inserir neste meio. E daí é uma história bem longa a minha na política, porque além dessa fase de conselheiro tutelar, que também é uma política diferente, que é uma política da infância e da juventude, diferente da política partidária. Mas aí, ao lado dela... São campanhas totalmente diferentes. Não mas ao lado dela aí, me veio a entrar na política com o ex-prefeito Nelinho. Tu foi candidato no primeiro mandato dele? Não fui. Ele queria que eu fosse... Não, primeiro mandato não, a primeira eleição. A primeira eleição dele disputou 3. Em 2012, ele já queria que eu fosse candidato naquele momento, mas eu não me sentia seguro e também não achava tão conhecido para ser candidato. Não fui. Mas já comecei, eu em Cacimba de Dentro, dos mais jovens, dos mais próximos a Nelinho, eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro, ao lado de Nelinho, a participar de encontros estaduais. Só para você ter uma ideia, Netinho, eu com o Nelinho, nós participávamos de encontros estaduais da política, quando ninguém nem imaginava que Ricardo Coutinho seria candidato a governador. Quando nós chegava aqui, às vezes eu conversava com os amigos, que a gente sempre tem essa roda de amigo, de conversar, trocar experiência, que eu dizia, ninguém, quem é esse? Eu não sei, não tem lógica, né? Zé Maranhão naquela época ainda no auge, né? Não tem lógica. Então, eu já naquele de 2009, já quase 2010, então eu já comecei a estar ao lado de Nelinho nessa questão política. Da parte, sempre mais na parte interna. Veio em 2012, Nelinho candidato a prefeito, não teve êxito, e eu fiz parte da estrutura da campanha, também da parte interna. Prosseguimos, veio a eleição de 2016. Continuei na parte interna, junto com o sobrinho dele, que hoje é o atual vice-prefeito, Júnior, também. E obtemos êxito na campanha. Todo mundo sempre dizia, já que você está na parte interna, provavelmente você vai ser um secretário ou um chefe de gabinete. Foi de fato o que aconteceu. Fui chefe de gabinete de Nelinho e Júnior, que também era junto comigo na parte interna da campanha, se tornou o secretário de administração do município. Ficamos 4 anos juntos, trabalhando lado a lado. Depois ele teve que se ausentar do município para ir estudar, e já se formou médico. E eu continuei ao lado de Nelinho
Aí já permanecendo chefe de gabinete, aí na campanha de 2020 eu já não me envolvia tanto na parte da campanha, porque eu estava na prefeitura. Porque quando Nelinho e os demais estavam envolvidos na campanha, era preciso ter alguém ali que alguém chegasse na prefeitura e tivesse alguém de referência para seja lá qual fosse o assunto que quisesse conversar, até pessoas de fora, empresa, aquela coisa toda. Então essa pessoa era eu. E fiquei até 2023. Aí quando foi em 2023, eu renunciei o cargo de chefe de gabinete. Na verdade, renunciei em março de 2024 para concorrer às eleições. E nesse espaço de tempo, entre 2022 e 2024, eu me tornei o presidente municipal do PT aqui em Cacimba de Dentro. O PT em Cacimba de Dentro tem uma história também, mas era uma história que estava apagada. Uma história que estava apagada porque na época não teve bons candidatos para disputar, teve boas pessoas, mas não teve bons candidatos competitivos para o pleitos, né, na época, antes de mim. E eu, por ter uma visão mais ampla, disse, olha, eu vou reunir... Segue novo. Vou reunir amigos que talvez tenha até mais potencial do que eu, mas vamos nos reunir aqui, vamos nos fortalecer. Fiz uma plenária em 2023 e disse, né, que o PT em Cacimba de Dentro, ele não seria coadjuvante, seria protagonista. E fomos protagonistas. Quando ninguém imaginava que o que se circulava, até pela questão também dos atuais vereadores, quem está no poder não quer perder a sua vaga, né? Aí que eu entendo também, que às vezes, mas fulano que não quer que o PT tenha candidatos, vão bater muito em relação a... Tudo isso aí eu entendi como jogo político. Não tenho nenhum problema faz parte, com ninguém. Isso faz parte do jogo político. Só que eu dizia, olha, isso pode ter acontecido com outros lá atrás. Comigo isso não acontece. Eu serei candidato e formarei candidatos de toda forma. É tanto que eu participei de uma entrevista também em Araruna e me fizeram essa pergunta e perguntaram, não, mas se o prefeito, que era Nelinho na época, não quiser, eu digo, se ele não me quiser ao lado dele, eu não posso fazer nada, porque eu só posso estar ao lado de quem quer que eu esteja ao lado. Mas eu serei candidato e o PT terá bons candidatos. E construir bons candidatos. É tanto que iniciamos a campanha e já de cara o PT vai fazer 2 candidatos. O PT vai fazer 2 candidatos. E da metade para o fim já começou a dizer, o PT vai fazer 3. Esse PT está muito forte. Vai fazer 3. E por conta de apenas 100 votos, Netinho, a gente não fez 3 vereadores. Algo incrível. Ficou para a história. Para a história, porque ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Mas por quê? Porque eu tive a capacidade de não só pensar em mim, eu dizia, olha, o projeto de partido que eu estou construindo não é um projeto pessoal, meu. Porque até então, no início, todo mundo achava, Nelinho vai pegar a Fábio e botar debaixo do braço. É o chefe de gabinete dele, já veio. Todo mundo tinha esse medo, e quando eu ia chamar para ser candidato junto comigo, todo mundo tinha esse receio. E eu dizia, olha, o meu projeto político não é um projeto pessoal. É um projeto político, partidário, que possamos mudar um pouquinho a história política do município. Justamente naquilo que eu disse a você, só as famílias tradicionais na política. E é tanto que já veio aqui, participou com você, o vereador Edmilson Nunes. Mandar um forte abraço aí, doutor Edmilson. Um abraço ao vereador Edmilson Nunes, ao vereador Ilmar, a todos que fazem o PT de Cacimba de Dentro. Quero mandar um abraço a todos vocês, com muito carinho. E aí, fizemos 2 vereadores. E por questão, não fizemos 3. E foi uma coisa incrível.
incrível, mas justamente porque não era uma questão pessoal. E eu estou comprando, já disse isso em alguns lugares, que eu quero, na próxima, em 2028, fazer a primeira mulher vereadora eleita pelo PT. Tá? Olha, pessoal. Eu já disse isso. E estou dizendo isso aqui de antemão para você, abertamente. Atenção, senhoras que têm, né, vontade de disputar aí uma vaga, né? Ou seja, nosso amigo Fábio aqui já está convidando, viu? E já mostrou que a equipe é forte, viu? Não, e tem uma que eu vou até comer. Eu não vou dizer o nome, mas se me ouvir, estiver me ouvindo, ou que vai ouvir depois, vai saber que é ela. Esse corte, ó, tem que dar Ó, a Fábio. Tem uma mulher, professora, mãe de família, católica. Eu vou dar todas as características, mas não vou dizer o nome. Com potencial de ser eleita. Ela tem potencial. Eu já queria que ela tivesse sido candidata agora em 2024. Ela tem muita vontade, mas ainda há uma trava por conta do esposo. Né? O esposo dela ainda se sente muito... Ele não é desse meio da política, ele é uma pessoa mais do crivo privado, é também professor, né? Mas eu venho conversei com ele em 2024, olha, acho que temos potencial de eleger, né? E meu plano é esse, que na próxima legislatura, em 2028, a gente possa eleger 2 vereadores do sexo masculino e uma vereadora para a próxima legislatura, em 2028. E vamos fazer 3 vereadores. Olha o tempo que eu estou dizendo isso aqui. Para dizer que é possível. Porque muitas das vezes, gente, a gente acha, né, Tinho, que não é possível. Não vou conseguir. Mas tudo é possível quando você tem dedicação. Verdade. Quando você se dedica, você consegue chegar aonde você quer. E eu cheguei aonde eu cheguei porque eu não... Olha, eu vou até comentar aqui com você que é uma frase que foi o saudoso Silvio Santos. Eu escutei numa entrevista dele. Fizeram a seguinte pergunta a ele: qual era o segredo para o sucesso dele? E ele respondeu o seguinte: olha, é continuar trabalhando todos os dias e não se importar nem com os elogios, nem muito menos com as críticas, mas acreditar no seu potencial, que você consegue seus objetivos. Cara, eu absorvi essa frase para minha vida e realmente é dessa forma. Eu me arrependo todinho toda vez que eu escuto ela. Não se importa com as críticas e nem muito menos com os elogios. Porque a vida é sempre assim, sempre vai ter gente para criticar, sempre vai ter gente para elogiar. É mais crítica. E muitas das vezes é mais crítica do que elogio, mas acredita no que tu faz, porque tu vai longe. Perfeito. Então, essa é a minha historinha na área da política. Fábio, o podcast, ele veio em paralelo para a política, que você queria, tipo, trazer mais como é que eu digo assim, mais uma visão mais aberta, não só municipal, mas a nível externo. O podcast teve esse principal intuito, o podcast Cacimba? Sim. Baseado no que eu gosto de comunicação, no que eu venho vendo, venho acompanhando, também no seu podcast aqui, eu decidi criar. Eu vou criar também um podcast que eu possa levar também a informação da melhor forma possível, porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade de muita informação. E às vezes essas informações que chega nem sempre é verdadeira. Verdade. Então, pegando esse gancho, eu digo, não, eu vou criar também um podcast que eu possa estar levando a informação, fazendo a minha análise sobre o fato, sobre a informação e aguçar no ouvinte que ele possa ter a opinião dele independente da minha e daquela notícia. Boa. Porque eu tenho conversado com muitos amigos que nem pensam
parecido comigo. É interessante. Eu até brinco, eu acho que se tiver alguns ouvindo ou que vão ouvindo depois, eles vão saber disso, que eu sempre falo isso. Eu acho que eu sou o petista que mais tem um amigo de direita ou bolsonaristas. É incrível. Por quê? Porque eu consigo sentar e conversar, dialogar, a gente perceber, olha, isso aqui é acerto, isso aqui é erro, são coisas positivas, coisas negativas. E a gente consegue achar um ponto comum no diálogo, sem esse radicalismo que nos últimos anos veio, o extremismo na política. Não, gente, vamos esquecer isso. É uma coisa que até eu elogio também, foi que Nelinho também trouxe isso pra cá acima dele, que a gente tinha isso, a rivalidade quebrou muito, interna, né? então quebrou muito. Ainda existe, mas quebrou muito. Não, você pode pensar diferente de mim, votar diferente de mim, mas a gente pode simplesmente sentar aqui na mesa, conversar, dialogar e a gente encontrar pontos comuns na área da política, porque a política ela é muito dinâmica demais, e hoje eu tenho essa capacidade, né? Eu já fiz até um convite e ainda não teve, eu não tive uma resposta positiva de um amigo que ele é bolsonarista de verdade, né? Ele vai mais pela essa questão bolsonarista. Eu disse a ele, olha, eu queria entrevistar você no meu podcast, porque você pensa diferente de mim, eu não quero levar só quem pensa igual a mim. Boa. Não faz sentido. Boa. Não faz sentido, não. Você vai dar seu ponto de vista e nós vamos aguçar nos outros, que eles também têm uma visão diferente da política. Eu estou esperando ele me confirmar, mas o podcast também, mais envolvido também por essa parte da política, porque é uma área que eu gosto. Eu percebo, você faz o seu aqui mais voltado para a questão cultural, turística e a valorização das pessoas da terra. Eu também faço também nesse segmento, mas também envolvido para a área da política. É tanto que eu entrevistei, a minha primeira entrevista de forma online, porque ainda estou preparando meu ambiente, foi o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, né, que entrevistei ele. Que para a iniciativa de um podcast o peso é grande, viu? O peso é grande, porque imagina, o cara é e para você ver como é interessante, porque eu também já tinha votado nele, fiz campanha em 2022 para senador aqui quando ninguém queria apoiar ele, eu fui para a rua sozinho, reuni gente e a gente deu 1.300 votos a ele. Então não foi nem eu que liguei para ele perguntando se ele queria, foi a assessoria dele, ligou para mim e disse, olha, você não quer entrevistar o ex-governador Ricardo Coutinho? Eu digo, seria uma honra. Aí marcamos, de inicial era pela página, eu queria fazer pelo o Facebook, a página Cacimba Online, né? Que é do amigo aqui, mas no dia aconteceu um problema técnico, aconteceu de não ser possível e fiz pelo meu Instagram, mas aí foi um sucesso, juntando as minhas redes sociais todas, quando eu publiquei, passou de mais de 40 mil visualizações a minha entrevista com o ex-governador Ricardo Coutinho. Posteriormente a isso, entrevistei um amigo, Simão Trajano, também que gosta da área da política, é um cara inteligentíssimo, né, e chamei ele, e ele aceitou também, a gente conversou também voltado para essa questão política, e a última recente foi a amiga Márcia, né, a Márcia que ela é a coordenadora de um grupo de mães aqui. Movimento. A gente teve a honra também de receber minha amiga Márcia. Que inclusive veio aqui primeiro do que para mim, né, para a causa autista do município, foi a terceira entrevistada e posteriormente terei outra. Ainda de forma online, porque meu ambiente precisa ser melhorado. Você sabe que a gente estava até conversando ali no privado. Verdade. Não é fácil a gente fazer um podcast, porque tudo é muito caro. A questão de mídia não é barato, então ainda logo no início você não tem incentivo de ninguém, a verdade é essa. É verdade. Pouca gente vai acreditar em você de início. Aí eu percebo que agora já estão acreditando mais em você, estão agora começando a acreditar um pouco mais em mim também. Eu já passei... porque a gente tá levando muito a sério a frase do nosso... Um dos nossos grandes professores, né? O saudoso Silvio Santos. Tá levando muito a sério, viu? Não, tanto que eu já passei na rua aí alguém... rapaz, você é o rapaz do podcast, né? Quer dizer, é uma honra
a gente ser lembrado por aquilo que você está levando de entretenimento para o outro e está levando realmente a sério. É porque é muito gratificante, né, Fábio? Porque queira que não queira, todo podcast, independente do tema, mais que ele, né, ele explore, né? A política a gente não vive sem ela, né? A questão cultural e tudo, e foi uma das ideias também que a gente teve aqui pra gente realmente ir movimentando. E você chega aqui, a gente é amigo de infância. Mas Fábio vai de duas, três palavras que eu nunca tinha ouvido em todas as conversas de vida que a gente teve. E muitas vezes ele tá fazendo alguma coisa ou fez algo. A questão da feira lá que a gente praticamente trabalhou junto, ele falou aí vai chegando as lembranças aqui. E isso é muito bom, muito gratificante. A gente saber que está contribuindo com algo positivo em quem está nos assistindo e quem vai nos assistir. Não é verdade, Fábio? É verdade. Porque queira que não queira, além de você levar aquela coisa que você disse, aquela cutucadazinha pro cara, opa, deixa eu pensar, deixa eu analisar, você também divide um pouco da sua experiência de vida que você está tendo aqui dentro do nosso município, né? Claro que quando a gente está na internet, a gente está para o mundo, não é verdade? Mas muitas vezes tem o nosso vizinho ali que está precisando escutar uma palavra de alguém que não está desistindo, está correndo atrás de seus sonhos, está buscando, que é vizinho dele, que muitas vezes ele acha que pela geografia que ele está, né? O network que ele vive, o ambiente que ele vive, ele acha que ele não vai ter oportunidade nem possibilidade de fazer acontecer as coisas. E ele tá vendo que um vizinho ali, né, tá fazendo acontecer dentro do sonho dele, dentro do seu espaço, e é possível sim. Isso é muito gratificante. A gente levar esse estímulo, essa informação. Não é verdade, Fábio? Ah, sim, sim. É acreditar. A gente Acreditar. não pode deixar de acreditar em si mesmo. Essa é uma mensagem que eu deixo para você. Você não pode deixar de acreditar em si mesmo. Porque muita gente vai dizer não a você. Muita gente vai lhe criticar. Muita gente não vai querer que você consiga seus objetivos. E você não pode parar nessa barreira. Você não pode parar no que vão dizer de negativo para você, não. Você deve sempre acreditar em você. Se der errado, não tem problema. Ergue a cabeça e começa de novo. Porque, se fosse só vitórias, era uma maravilha. Mas na vida não é sempre assim, né? A rapadura é doce, mas não é mole. E pegando o gancho aqui do meu amigo Fábio, se der errado, é um risco que você só consegue correr se você querer fazer algo. Exatamente. Se você não fizer algo, então você não vai correr risco. Não tem como, não tem como, não tem como. Não é verdade, Fábio? Fábio, agora como foi essa questão aí também de agência de turismo aí que você tá investindo? Porque, olha, Natanael. Tá colocando palavras na minha boca, hein? Rapaz, Fábio, é muito gratificante. Você dizendo aquilo ali, eu também fico brilhando os olhos, porque como a gente, hoje, fazer que nem chora, o mundo é furado, né? Aí, familiares, amigos que vivem em outra cidade, até outros estados, né? Que foi o caso ali da experiência que você estava contando. É muito gratificante a gente convidar uma galera que não conhece aqui nossa região, nosso território, e muitas das vezes, né, que eu noto que a gente tem esse sentimento pela nossa terra, né, de paixão, de pertencimento, não é verdade? E você vê que a galera que tá lá fora, aos olhos de muita gente, um ambiente bem superior, digamos, né, ao nosso, com mais oportunidade, e o cara vem pra cá e fica apaixonado. E fica maravilhado. É interessante demais isso, né, Fábio? Demais. Natanael, é conversa dele, tá? Olha. Tem gente aqui furando os olhos, segurando matar uma aventura. Eu vou logo dizer a tu. Não, Netinho, como a gente tava conversando ali, eu tenho um sítiozinho aqui, próximo aqui a Altunila, e é o 4º ano que agora no São João eu recebo uma turma de amigos, né? Que vem acompanhado com a minha prima, a quem eu quero mandar um abraço. Talvez eu acho que ela deve estar acompanhando, né? Que é a minha prima Daniela, lá de Natal. E ao esposo dela, o Alexandre, que é o maior samuzeiro do Brasil, viu, Alexandre? Ele é do SAMU, da capital lá, Natal. E é uma pessoa muito prestativa lá também. Uma pessoa que o povo quer muito bem. Aí ele tem vastos amigos, né? Tem um meu amigo lá, que é Ginaldo, que é da área do sistema, também tecnológico para empresas, para comércios. Tem o meu amigo Dago Dergan, a sua esposa Cláudia, que é da área da contabilidade lá.
e outros amigos que se juntaram a essas pessoas da família, vieram. Me legal, olha, eu queria ir aí, passar um São João diferente. Vem embora, vem pra cá. E a gente, vai ser o 4º ano que a gente brinca o São João em família junto com amigos, né? O ano passado eu cheguei a reunir 28 pessoas na minha residência. Era todo mundo dormindo em rede, em colchão inflável, barraquinha, aquela coisa bem cultural da nossa região. E o pessoal ficou super feliz, maravilhado com a nossa região, né, com a beleza natural que tem. Mas é conversa dele, Nathan, não tem nada de turismo, não. É uma coisa pessoal, de carinho da família, mas que eu já até prometi ao meu amigo Netinho aqui, que se a data bater, vou trazer eles aqui também para conhecer o ambiente aqui do com certeza. Vamos Tunila. torcer que não dê choque, né? Vai dar certo. Fábio, e você é um cara muito interativo, um cara muito proativo, tendo também toda essa experiência, né, com seus amigos, claro que amigos, familiares e tal, e conhecendo muito bem a geografia da nossa região e num momento muito especial, né, que nós estamos tendo da investimento pelo governo do estado, né, o Sebrae aí incentivando que realmente o turismo aconteça não só em Cacimba Dentro, mas toda a região do Curimataú, nos últimos anos, eles vêm fomentando bem essa questão aí, né? Amanhã nós vamos ser também presenteados pelo Com nosso o museu, primeiro né? museu, né? Museu de Arte. Enfim, no seu olhar, não só como cidadão, né? Mas também de um cara proativo que você é dentro do município. Como é que tu enxerga o que o turismo pode impactar positivamente aqui na nossa região, principalmente na economia? O impacto ele é imediato, né, Tim? Ele é imediato. O turismo, ele é a porta para algum crescimento econômico de uma cidade. Sobretudo uma cidade pequena como a nossa. Eu sempre enxerguei, a gente estava conversando ali antes do ao vivo, que eu sempre enxerguei nós, em Cacimba de Dentro, com mais potencial do que outras cidades na questão do turismo. Porque nós temos esse potencial que faltava ser explorado. E agora nós começamos a perceber como está sendo explorado. Precisamos avançar, porque é constante. A gente tem que estar avançando, mas que a gente melhorou. Aí aqui eu quero mandar um abraço ao prefeito Poliano pelo incentivo, né? Pelo incentivo ao turismo e à cultura local. Em poucas conversas que eu tive com o prefeito Poliano, eu percebo que ele é um prefeito que gosta do turismo e da questão cultural. É tanto que ele amanhã vai estar entregando o Museu de Arte e Cultura aqui no centro de Cacimba de Dentro. E é um orgulho para a nossa terra. E associado a isso, vem o turismo. E o turismo vem para uma pousada, o turista vem para uma pousada, vem para um restaurante, vem para um bar, para um supermercado. E o leque de oportunidade que se abre para o comerciante local é imenso. Então, a valorização do turismo e da cultura é fundamental para o município. Nem tenho dúvida. O prefeito que incentivar cada vez mais o turismo e a cultura, o município só tem a ganhar. Verdade. E eu percebo que o prefeito Poliano, ele tem feito isso. Porque a gente com uma gestão, né, um gestor, um prefeito, com um olhar, né, com um olhar de realmente querer desenvolver o turismo, o empresário, a iniciativa privada, ela se sente mais segura. Porque assim, a gente já falou muito, debateu muito, né? E eu falo abertamente e me sinto até mais confortável também em falar próximo meu amigo Fábio, porque ele tem um olhar bastante apurado, não só na parte política, como ele gosta muito, mas também como ele é um cidadão que tem aquele sentimento de pertencimento, ele, ele sabe e até complementar minhas palavras muito bem. Porque não tem como fazer turismo, não se faz turismo sozinho. A gestão pública não vai conseguir fazer, a gestão privada, a iniciativa privada não vai conseguir fazer, e também sem trazer uma educação da base
com os nativos, né, de pertencimento, desde os primeiros aninhos lá na sua sala de aula, vai ficar também muito difícil de fazer. Então, isso tem que ser uma comunicação que tem que se ter geral. Perdemos muitos anos pelo fato de não termos o olhar, não tivemos pessoas que tiveram o sentimento realmente de querer desenvolver mais, não é verdade? Mas é aquela coisa, eu respeito e entendo toda a época. Muitas vezes você, na época do meu avô, do meu pai, ele tratava os filhos assim, não. A gente tem que entender também. Que é a época, né? A Porque época, tudo tem seu tempo, não é né? Tudo verdade? tem seu tempo. Seria, né, uma ingratidão, eu acredito, e uma grosseria enorme de nossa parte. Agora eu vou botar todo mundo no meio aqui, né? A gente não aproveitar essa onda, né? Esse investimento que está tendo, não só quando eu digo nossa, não é só gestão pública, privada, cidadão, e a gente não fazer jus a todo esse investimento, Fábio. Por quê? A gente sabe, turismo traz dinheiro novo para uma região. Trazendo dinheiro novo, aquece a economia, gera emprego, o empregado, quem está ali recebendo realmente, ganhando, fazendo dinheiro, vai ter mais qualidade de vida, desenvolve a região, então é só positividade. Não é verdade, Fábio? Exato, exato. E a gente tem aí, a gente começou de uma forma muito tímida, agora no governo de Nelinho, com a Casa de Farinha, que é um sucesso hoje, É né? verdade. Que daqui a 30 dias a gente vai estar fazendo o maior sucesso da região. Não tenha dúvida, a Casa de Farinha, ela hoje é um dos maiores sucessos aqui da nossa região, porque é algo diferente, Perfeito. né? Eu me lembro, quero até mandar um abraço aqui pro meu amigo Diogo Moraes, né? Grande Que Diogo. na época ali a ideia, assim, então, um amigo também, Flávio dos Anjos, lá de Solânia, que estava sempre também junto aqui. Nós, na época, ali que começou essa ideia de uma forma muito tímida, a casinha pequena de farinha, e a gente botou ali os tocadores de sanfona e tal, e a gente viu que o povo gostou demais, né? Ficaram em volta e tal. Não, vamos no ano seguinte, vamos ampliar. Uma coisa nova, uma cultura nossa que apenas foi dada uma inovada, aquele empurrãozinho que era Exatamente. preciso. Quando se levou a ideia para Nelinho no ano seguinte, Nelinho, vamos ampliar a casa, Nelinho disse, carta branca. Carta branca, amplia a casa. Ampliamos. Outro sucesso. E quando foi no terceiro ano, aí, olha, chegamos para a reunião com o Nelinho e disse, olha, Nelinho, não tem condição de a gente permanecer nessa casinha de farinha. Temos que fazer uma casa de farinha enorme. O maior possível que a gente puder fazer. E Nelinho novamente disse, siga em frente. Vamos em frente. Aí fizemos e é esse sucesso que está hoje em Cacimba de Dentro, né? Cada vez mais, quando se valoriza a cultura local, o turismo ele vem. Não tenha dúvida, nós vamos ter muito turista agora no mês de junho. Em nome de Jesus. Só para você ter ideia, já tem turista de São Paulo que vai chegar. A minha família, que veio o ano passado, a gente foi ver a Casa de Farinha, esteve comigo lá no meu sítio aqui também, acendendo a fogueira, a gente participando ali, que eu também venho mantendo a tradição, né, Tinho? Fazer a bandeira de São João. Então é o 4º ano também que eu faço lá no meu sítio ali, a bandeira de São João, e eu tenho incentivado isso também para meu filho ver, né? Meu pai faz isso, uma coisa que a gente tem que repassar essa cultura. A gente tem que repassar para que não morra, porque o avanço tecnológico hoje está tão grande e tão rápido, que se a gente não tiver cuidado, a gente vai apagar as coisas mais importantes de cultura que nós temos. Perfeito. É claro que a gente tem que absorver o que está chegando de novo, mas sem deixar morrer o que nós temos de precioso, que é a nossa cultura. Perfeitamente. Né? Então, não tenho dúvida, né? Eu acho que vai estar nos ouvindo depois, é meu compadre Antônio Miguel, que vai vir. Ele é a minha comadre também, e a irmã da minha comadre também, que vai vir agora também no São João. Vieram, digo, olha, pega as tuas folgas para o São João do ano que vem de novo. Coisa boa. Por quê? Porque vieram e ficaram maravilhados. Aí disse, não, então vou voltar para minha terra no período do São João. Perfeito. O quanto, você falando isso aí, o quanto é importante a gente preservar nossas tradições e preservar nossas datas. Se junho tem a Casa de Farinha,
né? Entre outros eventos, o clima gostoso de um terreiro. Você está lá no seu sítio, recebendo amigos, sabe que Cacimba Dentro aí está rodeado de chácaras, mini chácaras, todo mundo com esse sentimento cultural, nesse clima junino, é aquele gostinho, aquele gatilho que vai incentivar a galera a querer vir, principalmente nessa época. Sim, Não é sim, verdade, Fábio? com E a gente, certeza. né, aquece tudo, é bacana, cria memórias, é bacana de verdade. Fábio, já tô sentindo que 1 hora de podcast é muito pouco, porque, olha, tá vendo, Jota, como passa ligeiro? É rápido. É rápido de verdade. Você não sabe, Fábio, o tamanho, né, da alegria que eu tô tendo aqui, viu, meu irmão, de lhe receber. Obrigado de coração, viu? Obrigado de coração. Tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui, ele tem espaço. Essa nossa prosa, ela tem espaço aqui para 5 horas, viu? E não dá para falar um quinto, pessoal, do que a gente tem aqui em mente. A gente tem assunto. A gente tem assunto. Mas eu tenho certeza que o que a gente espanou aqui hoje, o que a gente proseou, né, deixou aí muitas sementes boas, deixou, né, muitas ideias bacanas, né, Fábio? Que a gente não para de falar. Então, a maioria dos amigos que vem aqui, eu já observei. Toda vez que a gente se encontrar em qualquer canto, as conversas praticamente são tudo alinhadas. Projeções futuras, alinhamento, valorização da família, querendo, né, que as coisas aconteçam para a gente desenvolver nossa cidade e nossa região. Não é verdade, Fábio? Verdade. Mas a gente também não pode sair esse podcast, né? Sem uma mensagem aí do nosso Fábio Lima, cidadão cacimbense, esposo de Dona Patrícia, né? Aí não vou nem falar do sogro, não, porque eu tenho que mandar um abraço para Estão aquele lá cabra, ouvindo, estão né? lá ouvindo. Meu grande amigo Francis Bar, Dona Marinalva, cheio no coração. Ei, agora tem que me ajudar a sequestrar ele. Vamos. Ele tem que vir para esse podcast, viu? Vamos trazer ele, né? Ele tem que vir para esse podcast. Meu irmão, fica à vontade, Fábio. Mais uma vez, obrigado de coração, meu querido, viu? Netinho, eu que agradeço a você pelo espaço de vir aqui contar um pouquinho da minha história de vida, dessa criatividade também que tive de criar o podcast Cacimba para trazer conteúdo de informação, levando a minha análise sobre a notícia. E é muito gratificante a gente ser lembrado. Eu acho isso muito importante. Eu fiquei muito feliz, né? Até minha esposa disse assim: olha, você está sendo lembrado, ó. Não deixa de ir, não. Ela foi quem mais incentivou ainda, né? Quer dizer, é importante, porque a gente percebe que quando a gente é lembrado é porque a gente vem fazendo a coisa certa. Perfeito. Pode ter certeza. É porque alguém está enxergando em você, olha, pensa diferente de mim, mas o alinhamento de vida é parecido com o meu. Porque a gente não precisa pensar igual. A gente não precisa pensar igual. Perfeito. Mas a gente pode ter convergência de pensamento e de vida, que é o que a gente tem e muitos que já passaram aqui têm. E a mensagem que eu deixo para todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo e que depois vai nos acompanhar no YouTube, no Instagram, é justamente essa: não desista do seu sonho. Por maior que ele seja e de dificuldade que tenha para você chegar nele, não desista. Porque é só questão de tempo. E você pode ter certeza que você vai conquistar o seu sonho, o seu objetivo, se você nunca desistir dele. E não se importa, nem com as críticas e nem muito menos com os elogios. E acredite em si que pode ter certeza você vai longe. A frase de quem sabe, quem entende e tá fazendo acontecer, viu? Que eu sou muito fã daquele cara que faz, mas também tá executando. Porque muitas vezes, né, Fábio? Eu bato muito essa tecla. O cara fala, diz que é um ótimo opinador. Não sei se Mas não se coloca. Mas não se coloca e não executa. Então, eu acho que, né? Silvio Santos dizia, né? 10% de idealização, 90% de transpiração. Alguma coisa assim, né? Então, pessoal, você que tá aí, muitas vezes você está precisando apenas dar o primeiro passo, né? Não, a vida não só acontece com seus vizinhos, com outras pessoas, não. Ela veio para acontecer com todos nós. Né? Tanto que Deus nos criou imagem e semelhança, não é verdade? E nos deu, né, a autoridade de governar sobre tudo e todas as coisas aqui na Terra. Ou seja, né, nossa independência de raciocinar, nossa destreza, nossa inteligência de interagir em toda a estrutura que está ao nosso redor.
né? Nossa fauna, nossa flora, não é verdade? Então, cara, a gente já tem tudo. A gente já tem tudo sobrando. Então, nunca desperdice um dia, porque seu futuro amanhã é seu hoje. É o hoje que tem que acontecer para seu futuro amanhã ser um hoje de sucesso. Não é Verdade. verdade, Fábio? Então, pessoal, cheiro no coração. Deus abençoe a todos. Muito obrigado quem participou desse nosso podcast. E quem não nos assistiu, esse podcast fica salvo lá, tá gravado no nosso canal do YouTube. A Prosa é Essa. Também temos nosso Instagram, A Prosa é Essa, né? Já sigam tanto o nosso Instagram, A Prosa é Essa, como o nosso podcast Cacimba, que logo, logo o Fábio tá montando lá, fazendo um trabalho fantástico. Logo, logo terá mais episódios, viu? E vamos criar essa interação aqui, botar coisa para acontecer, não é verdade, Ó, Fábio? uma ideia que você me disse ali, nós não vamos deixar só no ar aí, né? Mas Vamos trabalhar. a gente fazendo o que a gente tá fazendo, a gente vai conseguir. Em Pode nome ter de certeza. Jesus. Então, pessoal, mais Um uma vez, abraço. cheio no coração. Tchau, tchau.